Do Jornal Público, este é o P24. O preço das rendas continua a bater recordes, o que explica a crise no arrendamento. O preço das rendas chegou a um novo máximo histórico a nível nacional no segundo trimestre deste ano, um valor mediano acima dos 7 euros por metro quadrado. É uma subida de 11% em relação ao período homólogo, mas se olharmos para a área metropolitana de Lisboa, a renda mediana é mais do dobro dos valores nacionais, ultrapassa os 15 euros por metro quadrado. E com as rendas sempre a subir, há cada vez menos contratos a serem celebrados. Não é apenas o mercado de arrendamento. A subida das taxas de juros tem pressionado também aqueles que têm crédito à habitação. Para minimizar o problema, o Governo aprovou uma série de medidas nos últimos dias, como apoios para as famílias com crédito à habitação ou o pacote Mais Habitação, que mesmo depois do veto do Presidente da República, o PS passou no Parlamento sem qualquer alteração. Mas as medidas não resolvem o problema estrutural da habitação em Portugal. É o que defendem pelo menos os organizadores da manifestação Casa para Viver, Planeta para Habitar, que promete juntar milhares de pessoas em pelo menos 17 cidades portuguesas este sábado. Os manifestantes exigem medidas mais urgentes, como o travão das rendas, que o Governo ainda não decidiu se renova para o próximo ano. Neste episódio vou falar com o Pedro Ferreira Esteves, editor de Economia do Público, sobre os porquês desta crise da habitação, que parece ter vindo para ficar também no mercado de arrendamento. Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Pedro, já começamos a estar habituados a notícias de rendas a bater recordes em Portugal, mas as rendas estão a bater recordes novamente e, por outro lado, há cada vez menos contratos a serem celebrados. Há muitas teorias para as razões disto estar a acontecer. Há quem diga que são os proprietários que decidiram tirar as casas do mercado de arrendamento com receio de medidas mais apertadas. Há também quem defenda que se há menos contratos é porque os proprietários são gananciosos e já é impossível aos portugueses pagar estes preços. O que é que te parece? O que é que explica este fenómeno? Há aqui uma conjugação de vários fatores. Os números do segundo trimestre que saíram esta quinta-feira são relativamente surpreendentes, uma vez que no primeiro trimestre já se tinha registrado uma queda nos preços e tinham celebrado um bocadinho mais de contratos do que antes. Este segundo trimestre voltou ao padrão anterior, que é um padrão de uma crise no mercado de arrendamento que se traduz em valores recorde, que nunca foram registados desde que o INE acompanha este mercado. E a outra característica desta crise que foram celebrados apenas cerca de 20 mil contratos no trimestre, é o número mais baixo desde o pico da pandemia, para se ter uma noção de quanto tão baixo é este número. O que significa que, na prática, a crise no mercado de arrendamento, nesse aspecto, continua bastante grave. Não há casas, as casas que existem são muito caras, e aqui os fatores, para responder diretamente à tua pergunta, são diversos. Há de facto, um problema de oferta. Não há casas disponíveis no mercado de arrendamento, pelo menos este. Podemos falar depois do outro, mas este aqui é o que nós estamos aqui, que saíram os números hoje. Poderá haver aqui alguma gestão dos senhorios na expectativa das medidas que o Governo introduziu no pacote Mais Habitação, de que impacto é que podem ter nas suas vidas. Existe essa questão, mas é difícil de medir de que maneira é que isso interfere com o mercado neste momento. Diria que é mais um grão para esta que está a parar esta engrenagem do mercado. E depois há a dificuldade das pessoas em pagar rendas muito altas e, portanto, por outro lado, o mercado está a estreitar e daí terem celebrado os tais 20 mil contratos com estas rendas recorde. O mercado está a estreitar nas pessoas que têm capacidade para pagar estas rendas e, portanto, os senhorios vão subindo porque existem ainda pessoas para estes valores de rendas. E aí, por exemplo, o papel do mercado estrangeiro é muito significativo. Mas pronto, eu diria que é esta confluência de fatores entre poucas casas, procura por casas alta que faz esticar os preços e aqui há alguma expectativa de como é que o mercado vai reagir ao pacote do Governo.
O Governo tem de facto tomado algumas medidas para a habitação, mas no que toca a um possível travão às rendas ainda não há uma decisão. E se não houver esta intervenção, a subida das rendas no próximo ano será a mais alta em 30 anos. Quais são os argumentos de parte a parte? Sei que o Governo tem ouvido associações de proprietários e de inquilinos. Quais são os argumentos que o Governo tem de ponderar? O Governo, de certa forma, surpreendeu até agora todos os envolvidos, eu diria que até mesmo se calhar os proprietários que tenham vindo a reclamar contra o travão na presunção de que o travão iria existir. No ano passado, por esta altura, já toda a gente tinha dados concretos. O travão já estava definido, o travão de 2%, que foi definido para este ano. E a verdade é que o Governo surpreendeu ao não anunciar o travão das rendas para o próximo ano, numa situação em que, de facto, a inflação continua alta. Portanto, a inflação é a referência para o aumento das rendas e prevê aumentos que podem ir a 6% a 7%. Será seguramente à volta disso, se não houver travão. E, portanto, numa situação de quebra de poder de compra, numa situação em que o mercado está, de facto, muito esticado, e de inflação alta, o Governo acabou por surpreender pelo silêncio que tem demonstrado em relação a este tema. Houve alguns sinais enfim, entretanto o Primeiro-Ministro já admitiu que haverá um travão, mas talvez não nos moldes em que foi definido para este ano, dando alguns sinais de que poderia ser um travão progressivo, consoante os rendimentos. Portanto, aqui está-se a ponderar, de facto, o impacto que isto pode ter nos senhorios. Ainda assim, o impacto dos senhorios é relativo, uma vez que, juntamente com o travão, o Governo criou uma medida de compensação dos senhorios para a diferença do valor entre o que seria o travão, o que foi o travão este ano, e o que poderia ter sido o aumento se não houvesse travão. De modo que esta medida tarda, de facto, para haver maior visibilidade para a vida das pessoas, tanto inquilinos como proprietários, no próximo ano. O Governo já foi sinalizando que haverá, mas poderá ser progressivo e até plurianual. Houve essa expectativa, definir isto a mais anos, para não ser todos os anos a haver esta incerteza. Vamos aguardar, mas no mercado já há alguma expectativa em relação a isto, claro. É por isto tudo que os portugueses vão para a rua já este sábado em várias cidades. Dizem que o Mais Habitação não chega, que é preciso mais medidas. Quais são as reivindicações deste protesto? O protesto vai ser muito amplo, vai ter aqui muitos movimentos, muitas associações de vários tipos, e que se dedicam a determinadas áreas desta crise de custo de vida que estamos a viver. O movimento que organiza esta manifestação, que é o movimento Casa para Viver, agrega várias associações e vários movimentos. Também terá uma componente, a manifestação e o protesto também terá uma componente ambiental, com o Planeta para Habitar, e com as associações que estão relacionadas com este movimento. Há aqui muito capital de queixa e muito diverso. Não só a questão de não haver casas para as pessoas, casas com preços que sejam acomodáveis dentro dos orçamentos familiares médios, já para não dizer baixos também, que tem uma situação ainda mais difícil. É preciso também referir que, só para contexto, que este mês acaba mais uma escalada da Euribor que terá impacto nas prestações da casa e, portanto, o mês de outubro será marcado por novas revisões em alta dos empréstimos, das prestações para quem tem créditos à habitação, e bastante acentuados, porque as Euribors que tinham estabilizado voltaram a disparar com o anúncio, com a posição do BCE na última reunião, e, portanto, haverá revisões que chegam aos 140, 150 euros no empréstimo de uma casa. Portanto, essa componente de quem tem empréstimos para pagar e que está, de facto, a ter uma taxa de esforço muito grande para os rendimentos que tem, em alguns casos até a atingir os limites, a ultrapassar os limites das possibilidades, também acabarão por estar nesta manifestação, reclamando medidas que atenuem o efeito desta subida, desta escalada das prestações. Há a questão das rendas, que descrevemos, que tem a ver, de facto, com a subida dos preços e as poucas casas que existem para arrendar. E há o custo de vida, que também estará representado aqui. O
a Vida Justa é um movimento que se tem manifestado em torno do aumento do custo de vida na sequência da inflação, que afeta os bens, desde os bens alimentares aos combustíveis, por exemplo, e tudo que está adjacente nesta estrutura económica. Portanto, eu diria que o movimento será muito diversificado. O foco é, obviamente, a habitação, tem sido esse o mote, mas diria que há aqui muito capital de caixa para quem estará no sábado a partir da Alameda. Em Lisboa, naturalmente. Certo. O Governo tem maioria absoluta, portanto conseguiu aprovar o Mais Habitação, mesmo com 320 propostas da oposição, não aprovou nenhuma proposta de alteração, mas o facto das pessoas agora irem para a rua, esta manifestação, pode ser uma pressão importante para o Governo de que tem que fazer mais nesta área? Vamos ver, poderá ser um momento importante desta legislatura de maioria absoluta. Esta manifestação terá agora aqui, em relação por exemplo, de 1 de Abril, terá aqui uma maior presença de forças partidárias que estavam no último, mas agora serão mais visíveis e mais audíveis também, fizeram questão disso, de dizer isso mesmo. Isso tem logo um outro peso. A sociedade civil está mobilizada, portanto o ativismo, não só em relação à habitação, mas também o ambiente também está a ganhar cada vez mais visibilidade e mais adesão das pessoas. Uma adesão até muito espontânea, porque este problema é um problema transversal à sociedade e, portanto, é natural que com o agravamento da crise, nomeadamente, por exemplo, em relação à última referência deste tipo, que foi antes do verão, a crise agravou-se em todos os indicadores das rendas, da prestação da casa, das casas disponíveis para habitar. E, portanto, o pacote de Mais Habitação está a entrar agora no tecido económico, digamos assim. Algumas medidas vão demorar algum tempo a fazer-se sentir no mercado. O tempo para avaliar esse pacote não é compatível com a urgência que as pessoas provavelmente estão a sentir e que irão dar conta no sábado, eventualmente. Portanto, poderá ser uma forma de pressão, mas as medidas do Governo, do pacote mais Habitação, não estão ainda a fazer-se sentir no mercado. Agora, há outras, como por exemplo falámos do travão às rendas, estas medidas do crédito que foram anunciadas na semana passada, da bonificação de juros, do apoio à prestação, são medidas imediatas, de curto prazo, de execução rápida, que terão a sua avaliação seguramente no sábado e que as pessoas poderão manifestar-se sobre o impacto que isso pode ter no mercado. Não? Certo. Pedro, muito obrigada. Muito obrigado. Pedro Ferreira Esteves, editor de Economia do Público. Esta sexta-feira saiba tudo sobre o processo de privatização da TAP. O Conselho de Ministros formalizou na quinta-feira a decisão de privatizar pelo menos 51% do capital da TAP. Conheça todos os pormenores da decisão no Público desta sexta-feira. Este episódio foi conduzido e editado por mim, Inês Rocha. A música do genérico é da Ana Marques Maia. Que tenham um bom dia e bom fim de semana.